Eu sou o Márcio Júnior, esse aqui é o Projeto Inocente, que é teu espaço da cultura pop, onde a gente fala sobre livros, séries, filmes, HQs, e hoje é dia de quê? Hoje é dia, então, da gente trocar uma ideia sobre HQs. A gente vai falar sobre algumas HQs do X-Men, que foram recém-lançadas. Porque X-Men, de uns bons tempos pra cá, na verdade, tem se dividido entre questões políticas e ação pauleira, né? Questões políticas de Krakoa, das relações entre os mutantes com o mundo e coisas assim, e ação pauleira ali nas missões que eles desempenham, então, ao redor do mundo, com as equipes que eles têm. E pelo que dá pra sacar, pelo que tá dando pra compreender num contexto geral, o que a Marvel tem preferido fazer é trazer esse contexto político em um título, organizado em um título, e deixar mais das ações para os outros títulos ao redor. Com a finalização, então, de Inferno, lá do Hickman, que pegou vários conflitos do Conselho Silencioso e colocou ali, a questão política está agora em X-Men Imortais, que teve a sua primeira edição lançada recentemente, e está muito boa, inclusive, dá uma lida, tá? Eu vou dar, sim, uma resumida aqui, mas vale bem a pena ler. Daí, mais pro fim, a gente vai falar sobre alguns outros títulos recém-lançados, lançados recentemente, que trazem essa ação, mais a ação do que a política em si. Tá bom? Pode ser assim? Vai ser uma coisa bem rápida. Ó, essa Imortais ela é narrada pela perspectiva do Essex. É ele que tá narrando, né, o Senhor Sinistro. E isso trouxe uma pegada muito boa, porque ele é muito irônico, então ele dá aquela boa zoada em todo mundo, com tudo, mas ele também faz umas reflexões muito interessantes sobre a humanidade, sobre os mutantes, sobre política. E na verdade essa HQ ela vai se iniciar em 1919, com ele e a Sina se encontrando, e a Sina dizendo alguma coisa, sussurrando algo para ele, que deixa ele em estado catatônico. Apesar de a Mística perguntar o que ela disse para ele, ela pede para a Mística confiar nela e nunca mais perguntar o que ela falou, ok? Então a gente avança e avança então para o presente. E realmente é pós o evento de Inferno, tá? Então a Sina e o Colossus, eles estão no Conselho Silencioso. Depois de todo aquele escândalo com a Moira, o Magneto, então, ele decide se retirar de Krakoa. Ele não quer mais viver lá, ele está de mudança para Arakko. Então ele está deixando o Conselho Silencioso de uma vez por todas, o que é muito positivo para alguns, né, integrantes de lá, tipo a Sina, a Mística, a Frost, obviamente, né? E é muito ruim para outros, tipo o Xavier, que inclusive está pedindo para ele reconsiderar. Ponto é que o Essex já sabia disso, tá? Já sabia que o Magneto ia renunciar ao cargo lá do conselho, e o ponto é o seguinte, isso que ele está sabendo não é devido à telepatia dele, porque ele tem. Ele está sabendo de vários eventos futuros, aparentemente. Ao mesmo tempo, ele também está realizando diversos experimentos genéticos, lá naquele espaço dele, lá em Krakoa, né, no laboratório dele em Krakoa, e aparentemente ele também tem desenvolvido um plano que ele julga ser o melhor para os mutantes, que não é dito qual é esse plano. De todo jeito, essa HQ ela é muito interessante, porque enquanto ele vai analisando os membros do conselho, ele vai expondo quem ele acha que pode ser um aliado, né, e o porquê disso, e quem ele acha que é um potencial inimigo no plano que ele está desenvolvendo. Nisso, inclusive, ele diz ter medo do Êxodos, ele acha que a Kate pode ser uma aliada, mas que ela tem ética demais. Como Arakko, para onde o Magneto vai, é o antigo planeta Marte, no caso, e a Ororo é a governante de lá, ela é participante do conselho de lá, ele acha que ela já sabia dos planos do Magneto, então ele fica com um pouquinho de receio quanto a isso. Mas então, o Magneto ele é afastado imediatamente do Conselho Silencioso, sem poder ter direito a voto para eleger o próprio sucessor dele. Então, a proposta de Imortais, essa HQ aqui, vai ser também eleger um sucessor para o Conselho e também explorar melhor a dinâmica do Sinistro quanto a todos os experimentos que ele está fazendo. Mas a HQ acaba trazendo também alguns segredos que os mutantes guardam, tipo a questão da droga L, sabe? Que pode estender 5 anos da vida dos humanos, e o fato de que a humanidade em si não sabe da imortalidade dos mutantes devido à tecnologia mutante. Também acaba trazendo a respeito, lembram daquele evento que o repórter descobriu a respeito da ressurreição, e aí os mutantes tiveram que apagar a memória desse repórter? Traz isso também aqui dentro, e enfim, traz vários
segredos, essas coisas bem escondidas dos mutantes. Enfim, os candidatos a essa vaga começam a surgir. Surge o Anjo, a Suplício, o Gorgon, o Vulcano, a Abigail, né, que trabalha lá no cume com a Sword, o Fera, que é basicamente um grande cientista de Krakoa, e daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre ele. Até chegaram a oferecer essa vaga para o Namor, mas ele não quis. O Legião chegou a ser cogitado, mas ele é muito instável para isso. Ofereceram para o Doug, mas ele recusou porque poderia haver conflito de interesse. O Êxodos, ele vai até a Hope, a Esperança lá dos 5, né, de Krakoa. Ele é muito religioso, então ele encara ela como Messias, e chama ela de Messias, inclusive, porque é através dela, basicamente, que a tecnologia mutante da ressurreição tem base para os 5 de Krakoa. Mas isso é devido à Força Fênix, obviamente, então ela acaba negando esse tipo de tratamento de Messias aí pelo Êxodos, mas ele insiste dizendo que antigamente Jesus era um mutante, ressuscitou 2 pessoas e foi encarado como o Messias. Imagina ela que ressuscita a pessoa o tempo todo. Mas enfim, ele vai até ela para falar para ela se candidatar para essa vaga, né? Essa vaga do Conselho Silencioso e tudo mais. Mas enquanto isso, a Selene Galho, que é a sacerdotisa negra, tá lá já perante o Conselho se candidatando também. E vamos combinar aqui que ela tem uns pontos muito bons, na verdade. Ela disse que o problema não é substituir o Magneto. Na verdade, o problema real é que o Conselho nunca chegou a substituir o papel do Apocalipse. Substituiu ele, mas o papel dele não, porque ele tinha contato com outros reinos místicos. E sem o Apocalipse ali, no caso, Krakoa está ficando à mercê de qualquer reino mágico, qualquer pessoa com magia, com grimório, e aí ela menciona também a Esfarsante, que é a Feiticeira Escarlate. Vocês sabem a treta que rola ali, né? Ela lembra, então, o conselho sobre o evento de Genosha, que ela trouxe os habitantes de volta, sabe? Aquela coisa toda. E ela fez isso muito rapidamente, mas então a Hope, influenciada lá pelo Êxodos, chega no conselho e se candidata a essa vaga. Só que o ponto é que, apesar dela não dar um ultimato, ela não dá de fato, ela põe questões assim bem importantes, bem pertinentes. Os 5 de Krakoa são essenciais para os mutantes, mas os 5 de Krakoa eles nunca sabem de fato a questão política que está rolando no Conselho. É como se eles só cumprissem ordens e tudo mais, só que os 5 eles são muito bem vistos dentro dos mutantes, muito respeitados. Então, se o Conselho vier a recusar a candidatura da Hope aqui nesse momento, o Conselho vai passar a ser mal visto em Krakoa pelos habitantes de lá. Então, como que o Conselho votou? O que você adivinha? A favor dela entrar, a Hope entrar, e não a Selene. E aqui tem 2 pontos. O Essex ele achou que ele sabia voto por voto, como cada um ia votar. Mas ele antecipou o voto da Sina de uma maneira errada. Previu errado, ou então ela acabou mudando o voto justamente por saber que ele previu isso. Mas ele também previu que a Selene ia ser negada lá no Conselho, sim, só que isso não ia trazer impactos negativos se uma espécie de parceria fosse proposta a ela. Então ele fala isso para o Xavier, e o Xavier vai e propõe isso, né, falando assim, ó, a gente não aceitou você no conselho, mas vamos fazer uma parceria? Só que ela acaba invocando então o portal Ex-Eterno, que alcançou Araco, no caso, e ela invoca esse portal para atacar Krakoa. Imediatamente, então, quando todo mundo está lá lutando contra esse portal, o Essex volta para o próprio laboratório, porque pelo que dá a entender, o que ele tem feito é isso. Ele está fazendo predições se baseando em modelos de comportamento. Ele é um cientista, né? Ele menciona inclusive as quimeras, que são aqueles circuitos mutantes, sabe? Que os mutantes iguais, clones um do outro, se conectam, pensam como se fosse em consonância, como se fosse um computador vivo. Ele menciona isso, e o ponto é que ele foi determinista, né? Ele achando assim que o futuro estava determinado de acordo com esse modelo pragmático, e isso é um erro. Mas ele mesmo assume isso, e ele diz que viver é empírico. Você vive, você erra, você aprende com o erro, você testa de novo até chegar ao certo. E justamente por esse empirismo de testar eventos, errar e fazer de novo, é que ele ficou interessado no dom da Moira. Por quê? Porque ela simplesmente, cara, ela pode apagar uma linha do tempo completamente e reiniciar outra. É uma coisa muito empírica. Esse dom dela é muito empírico. Mas o ponto com o Essex é que ele é muito autossuficiente.
Ele tenta ser pelo menos, né? Ele acha que é. Ele acha muito bacana a tecnologia lá, mutante, do 5, de ressuscitar e tudo mais, mas ele acha que não precisa disso, né? Dessa tecnologia mutante para você ser autossuficiente, para você combinar de fato poderes para ter algo maior. Ele cria clones e ele usa elementos, tipo assim, ele está usando olhos do Scott como se fosse arma. Desse jeito ele consegue combinar vários elementos de vários mutantes usando os clones ou parte dos clones que ele cria cientificamente. Bom, ponto é, ele diz que todos os mutantes na verdade são ferramentas úteis, não são pessoas. Ele diz que ninguém é uma pessoa. Todos são recursos a serem explorados de uma maneira correta. E como ele ficou assim, então, muito interessado no dom da Moira, o que você acha que ele fez? Ele criou inúmeros clones dela. Por quê? Ele poderia ativar o clone, ativar o Gene X, matar o clone quando ele ficar entediado com aquela linha do tempo, transferir a memória dele para o clone dele, certo? E aí ele reviver numa outra linha do tempo. E fazer esse empirismo para sempre. De aprender tudo o que precisa, na hora que precisa e tudo mais. E Imortais, essa aqui, finaliza aqui. Mas a Marvel ela tem lançado vários outros títulos dos X-Men que vão se correlacionar, obviamente, a essa Imortais, esse novo título político. Então eu já vou fazer alguns comentários rápidos, dar essas dicas para vocês lerem. Quanto à ordem de leitura, não se preocupa porque as HQs no fim lá, elas trazem a ordem de leitura para você não ficar preocupado, para você não ficar noiado e perdido na leitura. Então, qualquer coisa, vai lá na última página e segue aquela lista lá de leitura, tá? Não tem noia. Eu acho que a HQ mais política, que vai se correlacionar mais diretamente a essa Imortais, é X-Men Red, ou X-Men Vermelho, que vai ser provavelmente tradução, né? Que vai levar a gente para Arakko, antigo Marte, planeta vermelho, e essa HQ inicia com uma batalha insana da Ororo com a Sem Nome, que é aquela rainha dos metamorfos, sabe? A Sem Nome era quem, na verdade, era titular do assento Todos à Nossa Volta. O assento chama isso, Todos à Nossa Volta, do Conselho de Arakko. Basicamente, ela era a regente de Arakko, a Sem Nome. A Ororo acaba desafiando a Sem Nome há algum tempo atrás, porque queria o cargo dela, e como a lei do lugar, elas precisam se enfrentar no círculo perigoso para decidir quem vai vencer. E aí vai ficar então com esse assento e governar Arakko. A Sem Nome acaba assumindo nessa batalha o formato da Ororo lá no auge do poder dela, e é uma luta muito insana, é muito boa mesmo, mas a Ororo vence, então ela é basicamente agora a regente de Arakko nesse ponto. Mas os demais assentos do conselho são ocupados por outras criaturas, por outros personagens, então ela não está isolada nisso. Bom, aqui nessa HQ o Eric vai chegar até Arakko, ele mudou já, ele vai construir uma espécie de palácio lá para ele, ao mesmo tempo que o Mancha Solar vai se envolver em diversos problemas num bar de lá, e ele eventualmente vai acabar chegando até o Magneto. Aparentemente, a Abigail está tramando alguma coisa que não ficou muito clara. Ela até provoca a Ororo, chama ela de Majestade, e a Ororo não quer ser chamada de Majestade. A Abigail faz um trono para a Ororo, e a Ororo não quer trono, ela não quer isso. Ela só quer ser uma regente de acordo com a lei, de Arakko, certo? E parece que a Abigail está querendo criar, então, uma animosidade ali, entre Arakko, talvez Krakoa, alguma coisa assim. Então a Ororo procura o Magneto e o Chama Solar para eles fazerem uma espécie de irmandade e resistir então a essas conspirações. Existem mais detalhes nessa HQ, eu recomendo a leitura, mas o resumo é basicamente esse, ok? Além dessa HQ, a gente teve Latitude, que a Ayn, sabe, ela vai invadir o Cume, sede da SWORD no caso, e o Wolverine vai até lá para resgatar 3 mutantes que foram feitos de refém, foram aprisionados. Ele enfrenta todos os lacaios da Ayn, enfrenta até mesmo uma inteligência artificial do MODOK, é muito bacana. E é uma HQ muito violenta, é muito comédia, justamente como é a vibe do Wolverine, é bem bruto. Ele realmente resgata o Noturno, e os outros 2 mutantes eles foram transferidos para lugares diferentes. Na Antártida, ele consegue resgatar o Câmara, o mutante Câmara, e a terceira mutante tinha sido transferida para Nova Zelândia, ela tinha sido transferida para Nova Zelândia, mas quando eles chegam lá para resgatar ela, tá tudo vazio. Os rastros da mutante foram apagados.
O objetivo da AIM é dar prosseguimento para o projeto Tundra, que vai usar a genética mutante para conseguir prosperar nos próximos anos, ok? A HQ finaliza aqui. Recomendo a leitura também. Tivemos uma nova edição número 1 dos Carrascos, não é aquela antiga, é uma nova. Na verdade, essa edição vai seguir a edição anual dos Carrascos. A Kate, que encabeça a equipe dos Carrascos, como vocês sabem, e ela também faz parte do Conselho Silencioso, ela está seguindo aquele quebra-cabeça que ela encontrou na edição anual, que tem uma mensagem sobre o futuro dos mutantes. Então, esse quebra-cabeça é um cubo, na verdade, é uma caixinha, né, um puzzle. Então, as peças vão se montando aos poucos. É tipo, vai seguindo as coisas aí, e a caixa está guiando ela para uma parte de Krakoa bem desconhecida, bem isolada, e lá ela vai encontrar quem? A Cassandra Nova Xavier, a irmã gêmea do Xavier, né, digamos assim, que ele tentou matar ela porque ela era homicida, ele tentou fazer isso no útero, mas depois ela conseguiu se regenerar, e ela está recuperada aqui e ela vai se juntar aos Carrascos justamente para conseguir localizar mutantes que estão em risco também no espaço. Mesmo porque agora os mutantes não estão só na Terra, eles estão no espaço também, devido a Sword, devido a Araki e tudo mais, ok? A gente também teve uma versão anual, recém-lançada, de X-Force, que mostra um ponto muito interessante. X-Force, a gente pode resumir que é a equipe bruta, né? Que ela vai lidar com problemas mais pesados, mais darks, que outros mutantes não iriam querer lidar. Vocês sabem. O Fera é quem está programando isso, ele envia o Wolverine, a Dominó e o Kid Ômega nessa missão aí contra a Orquídea. Mas quanto mais eles avançam, na verdade, nessa missão, mais está parecendo que o Fera enviou eles para uma emboscada. Eles começam a perceber isso. E essa vibe do Fera, digamos assim, né, ele desconsidera a vida dos mutantes com muita facilidade. Ele usa os mutantes como se fosse só força bruta, não como se fosse um indivíduo. E é algo que tem sido uma constante em todas as HQs. E tem chamado bastante a atenção da Frost, por exemplo, né? Porque todo mundo confia demais no Fera, no que ele tem feito por Krakoa, mas ele não tem tido um controle externo sobre ele. Sacou o problema? Então ele vai tomando certas liberdades, e lembra que eu disse que ele se candidatou, lembra que eu falei que ele se candidatou à vaga no Conselho Silencioso? Então ele não foi aceito, obviamente, porque a Hope foi aceita nesse lugar, mas isso eu acredito pode vir a criar nele um problema, uma ambiguidade, certo? Eu acho assim que de novidade imediata é isso, são essas. Mas como eu disse, fiquem atentos sim à ordem de leitura, porque as novidades também estão aparecendo lá, né? Porque como tem muita coisa, também está aparecendo lá. Então, ó, se você curte conteúdo de HQs, dá uma olhada na nossa playlist aqui do canal. Tem bastante conteúdo por lá, review, análise e explicação, beleza? Daí aproveita e se inscreve por aqui se você não é inscrito e ativa o sininho também. Daí a gente se vê nos próximos vídeos e até mais.